Eu mesmo serei o pastor das ovelhas. Cadernos 43, em 18 de outubro de 1943. Observação. O diretor espiritual de Maria Valtorta fez uma nota de rodapé, porque Maria Valtorta anotou a lápis, ao lado da data do ditado, as referências bíblicas que se repetem no que foi ditado por Jesus e que se aplicam perfeitamente aos tempos atuais. Em Ezequiel 33, de 23 a 33 e 34, de 1 a 30. Diz Jesus: muitos queriam comer com o sangue, uma prática que não respeitava a lei mosaica, conforme Ezequiel 33, 25. E o sangue lhes dava um nó na garganta. Sangue arrebatado com prepotência, por orgulho, por ambição de poder. Muito sangue foi derramado e é derramado sobre a terra de quem perdeu também a mínima concepção do bem e do mal, e é escárnio nas mãos de Satanás, que o agita como sua bandeira para ofuscar e desviar os fracos. O que era muito ilícito foi tornado lícito só porque foi cometido pelos poderosos. Mas pensai, ó poderosos de uma hora, que o único poderoso já tem na mão o raio para incinerar primeiro em vossas mãos os frutos que roubastes, e depois para vos incinerar, se ainda não vos arrependerdes. A verdadeira posse da terra não será dada aos violentos, aos homicidas, aos corruptores, aos traidores, aos viciosos. Será dos que viverem segundo a minha lei. Vós podeis lhes tirar este dia terreno antes que venha o entardecer, mas no dia tremendo e fulgurante da minha vinda, eles julgarão comigo a vós, que agora credes lícito todo o veredito ilícito. Então, ai de vós, quando depois o Cristo juiz, com tremenda majestade, comoverá os mundos com um tremor bem mais forte do que aquele que abriu os sepulcros e rasgou o véu do templo na hora da minha morte. Ai de vós, quando depois de mim vereis todos os que matastes e torturastes, cujas dores terei presente ao vos julgar para a eternidade. Porque é por vossa causa que caem cidades, reinos, aldeias. Quisestes arqui-reinar com um absolutismo feroz. Eu faço a solidão ao vosso redor. Permanecereis como uma coluna sobrevivente de um palácio desmoronado. Mas recordai que a quem vive entre as ruínas pode acontecer que seja arruinado, e que quem faz a ruína está certamente destinado à ruína. E ainda podeis dar-vos por contentes, se ao cairdes, vos lembrardes de que eu sou o Senhor do mundo. Tu, alma minha, não tremas e não te preocupes. São igualmente danosos o medo e o orgulho. Que os elogios e as provocações te deixem indiferente. Vive tu unicamente com o pensamento de servir à causa do teu Deus. As humilhações sofridas por causa de Deus já são auréola. Os louvores, os louvores dos homens, são a coisa mais vã que existe e as mais fáceis de desvanecer no nada. Mais do que uma bola de ar que sobe de um fundo lamacento, gás de lama pútrida, para irromper na superfície das águas, sobre as quais desenha um círculo que se dissolve imediatamente, assim é o louvor dos homens. Nasce sempre do sentimento humano, arrasta consigo seus miasmas, rompe o espelho da paz íntima e depois dela nada resta. Bem-aventurados os que, como a água que quer permanecer pura, continuam a operar em Deus e vão velozes, deixando para trás até a lembrança do inútil louvor suscitado, passando ao lado da humanidade, que é só isso. Que nunca te seduzam os louvores humanos. Pensa sempre que metade é feita por hipocrisia e a outra metade por superficialidade.
Como hoje te adulam, amanhã te difamam. Pensa que até as pessoas melhores, mas com bondade totalmente humana, te escutam pelo deleite das palavras, não pelo suco das mesmas. Apreciam os conceitos porque são harmônicos e artísticos. Não meditam sobre o nervo que os sustenta. Tu és para eles como um cântico cantado com voz doce e suave. Eles escutam tuas palavras, mas não as põem em prática. Ezequiel 33, 32. Deixa-os fazer isso. Pior para eles. Recusam um outro dom de minha paciente misericórdia. E o recusando, acumulam sobre si mesmos as brasas de minha justiça, porque tiveram quem de novo lhes levasse a palavra, e desprezaram uma vez mais a palavra. Uma vez ainda se pode aplicar a esta geração a profecia de Isaías: ouvirão e não entenderão, olharão e não verão, porque o coração deste povo se tornou insensível, tornaram-se duros de ouvidos e fecharam seus olhos, para não ver, não ouvir e não entender com o coração, e não se converterem, e eu não os curar. Geração adúltera e malvada, que crês com tanta facilidade em quem mata teu espírito, e rechaças Cristo e seus profetas, que querem te dar a vida. Quantas vezes, geração dos já assinalados com o sinal de Cristo, que há um contrassenso referente a vós, desposados com o inimigo e com a carne. Quantas vezes eu não busquei te salvar, obtendo em troca pedras para os meus profetas e a crucificação para teu mestre. Geração estulta e traidora, geração de Judas, que me vendes e trocas por um apetite imundo, e renega a luz para te afundares nas trevas. Que te aconteça o que desejas. Terás a morte, porque não quiseste a vida, e não terás outros sinais que despertem a tua sonolência de comilona, senão os tremendos sinais da minha ira. Mas, quando acontecer o que foi predito, e eis que vem, então saberás que no meio de ti havia um profeta, um servo, uma voz minha.